Irmãos, por que você... Vamos começar num grau maior. Por que as nações brigam? Por que existe tanta guerra? Sempre existiu tanta guerra. Por que você briga com as pessoas? Por que há guerras na sua família? Por que existem tantas confusões, contendas, rixas? Nós vivemos num mundo em constante conflito, meus irmãos. Desde a entrada do pecado, é conflito. Nós começamos a ver isso logo na descendência ali, depois de entrar o pecado. Começou guerra, começou morte, né? Caim matando Abel, e nós lemos mais para frente um pouco, Lameque matando pessoas, porque diz o texto, pisou no meu pé, eu mato mesmo. E a humanidade tem cada dia mais revelado o que há no coração, que é pecado. Há guerras entre nações, disputas dentro da própria família, briga entre irmãos, brigas na igreja, briga fora da igreja, confusão para todo lado. Nós costumamos a pensar que isso é culpa da política, da economia, das culturas. Começamos a atribuir coisas fora de nós, nunca em nós. Tiago aqui está escrevendo a cristãos, nós vamos ler o texto, nós sabemos que ele está escrevendo a cristãos, e ele já falou. Tinha falado sobre problemas de adversidades, de tentação, de cristãos, de ricos. Nós vemos ali os ímpios, ricos, oprimindo cristãos, levando a tribunais. Vemos pessoas ali no capítulo 3 disputando a primazia, falsos mestres, todo mundo querendo ser mestre, brigando e brigando e brigando. E agora no capítulo 4, Tiago mostra a origem de tudo isso, porque para nós é sempre a culpa está fora de nós, sempre está no outro, sempre está em alguma coisa. Nós vivemos um conflito interno. E se não tratado pelo Espírito Santo, isso vaza em todos os nossos relacionamentos e problemas. Queria que nós lêssemos o texto de Tiago, capítulo 4, meus irmãos, verso 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, Tiago vem falando para nós sobre a vida cristã na prática. Problemas na igreja, de confusão, de guerras, de disputas, de opressão. Já tinha falado para nós pedirmos a Deus por sabedoria. Falou que tem 2 tipos de sabedoria, que uma é de baixo, outra é do alto, uma é terrena, animal e diabólica, a outra é a sabedoria de Deus. Nós vimos tudo isso já. Nós vimos no verso 16 do capítulo 3, que é onde há inveja e sentimento faccioso, ali há muita confusão e toda espécie de coisa ruim. E agora Tiago vem falando para nós, essas guerras, todo tipo de guerra, de confusão. E ele fala muito forte aqui do mundanismo, nós vamos abordar um pouquinho mais de ênfase. Da onde vem tudo isso, essa confusão? Seja das nações, das pessoas, das famílias, da igreja. Olha só o que ele diz no verso 1, meus irmãos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Se Tiago não tivesse respondido, como ele fez no próprio verso, o que você faria?
qual seria a sua resposta? De onde procede tantas guerras e contenda que há entre vós? Qual seria a sua resposta? Procede do outro, procede da cultura, procede do governo, procede disso, procede daquilo. É sempre daqui para lá. É sempre culpa do outro. Nós sempre atribuímos, todo conflito é porque os dois acham que estão certos. Esses dias eu li uma frase aqui do José Marbessa, ele falou assim, todo problema do casamento é que as pessoas amam muito a si mesmas. Elas amam muito a si mesmas, então sempre estão querendo fazer tudo o que elas querem. De onde procede as guerras que você enfrenta, as contendas na sua vida, na sua família, no seu coração? De onde procede? Tiago fala assim, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Uma pergunta seguida de resposta para não deixar ninguém responder por conta própria, ninguém dar justificativa. Tiago começa falando não do problema da política, da economia, da injustiça social, embora isso sempre existiu e possa existir e vai existir. Mas Tiago fala assim, de onde procede isso? Senão dos prazeres que ficam guerreando, o termo milita é militar, ficam guerreando como um exército organizado, combatendo aí dentro de vocês, dentro de nós. Mateus 15, 19 fala que do coração do homem procede as guerras, as lutas, a contenda, todo tipo de pecado. As guerras exteriores, meus irmãos, são reflexos de uma guerra interior. São reflexos de um coração que está em oposição a Deus. Guerras entre nossos desejos carnais e a vontade de Deus. É sempre essa luta. Todo conflito nosso é que nós estamos querendo impor a nossa vontade à vontade de Deus. São brigas de vontade. Deus nos fez com vontades. Deus colocou vontade em nós. O pecado deturpou isso. E hoje nós queremos impor a nossa vontade. Por isso que Deus diz lá em Romanos, através de Paulo, fala que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nós estamos querendo impor sempre a nossa, do nosso jeito. E é uma luta interior. Paulo fala isso no capítulo 7 de Romanos, verso 19. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero quando eu vi eu já fiz. Essa luta do coração. Desde a queda, o homem natural está em rebelião com Deus. Mas aqui Tiago está falando para cristãos, que também ainda enfrentam problemas, embora, se já foram regenerados, não estão mais em rebelião com Deus, porque fomos reconciliados na sua morte, mas nós ainda temos um coração pecaminoso, que ainda guerreia, ainda quer impor, ainda quer fazer justiça com as próprias mãos. Senão Paulo mesmo não teria colocado essa luta interior do coração dele. Prazeres que militam, descreve uma batalha dentro do nosso coração. Veja o que Tiago fala. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Carne aqui, essa natureza pecaminosa. Dentro de vocês há prazeres que ficam guerreando. Prazeres pela primazia, pela honra, por querer prevalecer, por achar que está certo, por querer impor a própria vontade. O pecado está sempre fazendo guerra dentro de nós. O problema não está fora, meus irmãos. Nós podemos observar isso nas crianças. Quem que ensina uma criança a brigar? Quem precisa ensinar uma criança a fazer maldade com o outro? A puxar um brinquedo do outro? Quem tem filho sabe. Quem não tem vai saber. Ou quem não tem, veja o filho dos outros. Não precisa ensinar. Da onde que vem essa agressão, esse egoísmo, essa querer fazer a vontade própria? Da onde que vem isso aí? Quem que precisa ensinar isso para os nossos filhos? O que ensinou isso para nós? Ninguém ensinou isso para nós também. É isso que o Tiago está falando. E Matthew Henry diz que os judeus eram um povo muito revoltoso. Tinham constantes guerras contra os romanos. E aí, por conta disso, o apóstolo informa que a origem das guerras e brigas não eram, como eles pensavam, um verdadeiro zelo pelo país, pela honra de Deus, mas que os seus desejos predominantes eram a causa de tudo. Ou seja, vocês têm desejos carnais dentro do coração, aí vocês ficam falando, não, é zelo espiritual, é zelo por isso, querendo dar um nome bonito por uma coisa ruim. Eu sou briguento porque eu gosto da justiça. Não, você gosta de brigar. Você gosta de ofender. A gente gosta de vingar, de ofender, de retribuir.
Aí, às vezes, a gente dá um nome espiritual bonito para isso. Não, é que eu não aguento ver maldade, irmão. Aí eu faço maldade também. Eu faço alguma coisa que eu estou reprovando. É a mesma coisa que o pai grita com o filho para o filho parar de gritar. E essa palavra, meus irmãos, prazer, ela necessariamente não é errada. Porque nós vemos no Salmo, por exemplo, 119, os irmãos sabem que eu gosto desse Salmo, eu sempre estou falando dele, né? Quantas expressões o salmista fala do prazer dele em Deus. E nós temos que ter prazer em Deus. Nós devemos ter prazer na comunhão da igreja, prazer nos santos, prazer nas coisas lícitas que Deus nos deu. Mas dentro de um contexto mais do Novo Testamento, essa palavra geralmente ela é usada para cobiça, prazer carnal, sexual, ilícito, imoral. E é aqui que Tiago está usando essa expressão, senão dos prazeres, ou seja, não é de um prazer correto de servir a Deus, não é de um prazer de amar a Deus, não é de um prazer de relacionar com os irmãos, é do prazer carnal de vocês, de prevalecer, de vingar, de ter ódio, de ter ciúme, de ter inveja, de gostar de provocação, de gostar de vingar, de gostar de ser a primazia. É esse prazer que está guerreando contra vocês e está fazendo vocês brigarem. E aí, meus irmãos, se nós aplicarmos isso, como diz Matthew Henry, a casos particulares nossos, nós não podemos contar de lutas e disputas entre parentes e vizinhos e dizer que vem desses desejos que guerreiam nos nossos membros, Matthew Henry fala. Do desejo pelo poder e domínio, do desejo pelo prazer, do desejo por riquezas, de algum desses desejos e de outros que surgem todas as brigas e disputas que há no mundo. E visto que todas as guerras e brigas vêm das corrupções do nosso próprio coração, é, portanto, o método indicado para a curada disputa colocar o machado na raiz e mortificar esses desejos que guerreiam os nossos membros. Por isso que Paulo fala em Romanos, nós devemos mortificar os feitos da carne pelo Espírito. Se nós entendermos e lermos isso aqui, de onde procedem as guerras, nós vamos ver, nossa, esse povo está em guerra porque ele quer prevalecer, ele quer ter lucro injusto, ele quer mandar nos outros. Os países. Sim, é sempre problema no coração humano. É sempre problema de querer dominar sobre o outro, de querer ser injusto contra o outro. É aí que surgem as guerras. De querer mandar prevalecer, isso é meu, querer tudo para si. Aí nós vamos fechando o ciclo. Até chegar na nossa própria família, na igreja, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. O princípio do pecado é o mesmo. Eu faço guerra, eu maltrato, eu faço isso por causa dos prazeres que me lidam do meu coração, prazeres pecaminosos de querer prevalecer, de querer ter razão, de querer ser o melhor, de querer primazia, de querer isso, querer aquilo, e não querer submeter a Deus. Pode ser guerra de palavras, ofensas verbais, invejas, fofocas, maledicências, divisões, como se nós estivéssemos lutando uns contra os outros, prazeres que nos fazem, meus irmãos, que nos dão uma certa satisfação, senão não era prazer. Uma satisfação pecaminosa de você vingar, tratar mal. Veja como o pecado destruiu, colocou em nós esses prazeres que militam em nós de querer fazer guerra. Como que Paulo combate isso na igreja de Coríntios? Vocês estão querendo se morder uns aos outros aí. Vocês estão devorando uns aos outros. De onde que vem essas guerras que Paulo e tantos irmãos combatem nas cartas? Nunca atribui isso a vocês são vítimas, coitados. Vocês são vítimas. Não, sempre o problema está no nosso coração. E se você e eu não, pela graça de Deus, ainda não fomos regenerados, não tem como vencer isso. E se pela graça já fomos, nós temos que ir pelo Espírito e mortificar esses desejos da carne e cada dia mais pedir para nos submetermos à palavra de Deus. Senão nós vamos viver em guerra, meus irmãos. Em guerra de ofensa, em guerra de diferença, em guerra de desprezo, em guerra de palavra, em guerra de atitude. E sabe quem se alegra com isso? Satanás. Satanás, quando vê o povo de Deus brigando, ele até assiste, que imagina que ele está assistindo na arquibancada. Fala, pode deixar. É isso mesmo. Conseguir fazer eles se degladiarem para o mundo ver a falsidade com o Evangelho. O pessoal está lá cantando, todo mundo fica se brigando, se degladiando, se ofendendo, tratando mal uns aos outros. Nicodemos chega a dizer que Tiago identifica essa origem dos conflitos não nas circunstâncias externas, que poderiam até funcionar como atenuantes, mas a semelhança de Paulo, em 1 Coríntios 3, 1-4, ele diz que é na natureza humana decaída e corrompida dos cristãos.
A regeneração nos tira, meus irmãos, dessa guerra com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Só que o pecado ainda habita no nosso coração. Ele não tem mais domínio sobre nós, mas nós ainda estamos sujeitos a alguns efeitos dele. Por isso que nós precisamos caminhar em santidade, em devoção a Deus, confessando os nossos pecados. Senhor, me dê um coração cada vez mais parecido com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, confessa os nossos pecados, porque o nosso coração, meus irmãos, há essa luta em nós, ainda esse resquício de prazer pela guerra, pela contenda, pela briga. Veja as cartas do Novo Testamento. Veja como os homens de Deus combateram esses problemas e como combatem até hoje através dos escritos. Então, meus irmãos, esses prazeres funcionam como um exército guerreando no meu e no seu coração. 1 Pedro diz isso. 1 Pedro 2,11 eu vou ler. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Se você e eu não estivermos caminhando com Deus, se você e eu não estivermos levando a sério o que a palavra de Deus diz, mortificar os feitos do corpo pela confissão, caminhar com Deus, falar, Senhor, eu não quero viver assim, me dê um coração parecido com o Senhor, voltar na nossa mente para a palavra, as paixões carnais fazem guerra contra a vossa alma. Pedro está falando para cristãos, meus irmãos. Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja como isso é interessante, como as brigas vêm, porque nós queremos o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, a minha opinião, o meu jeito. Então, meus irmãos, só há saída para nós se nós encararmos que todos os problemas que nós temos, que toda a humanidade tem, e nós temos, elas surgem do nosso coração em rebelião a Deus. Nós gostamos de analisar externamente. Se você vivesse sozinho, num lugar isolado, você ia ter problema, você ia ter guerra no teu coração. Se você tivesse com mais uma pessoa, vocês iam sair no tapa alguma hora. Só 2 pessoas, porque se não for a graça de Deus, meus irmãos, é isso que acontece. E aí, Tiago continua falando, que prazeres que é esse? Prazeres que cobiçam. Olha o que ele diz no verso 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Meus irmãos, nós sabemos o que é cobiça. Você sabe o que é cobiça. Em algum momento da sua vida, você já cobiçou alguma coisa. É um desejo desenfreado por algo que você não tem, uma insatisfação, um desejo, um foco naquilo que você desvaloriza o que você tem e você fica desejando alguma coisa que não te pertence. E você coloca aquilo lá como objetivo de vida. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Eu não tenho. Por que o outro tem? E aí mistura com inveja, com um monte de coisa. O homem, meus irmãos, busca incessantemente aquilo que ele acredita que o fará feliz. Cobiça por dinheiro, cobiça por posição, cobiça por reconhecimento, cobiça com tudo, está disposto, e muitas vezes, a matar para conseguir isso. Não é isso que acontece? Só que quanto mais busca, menos tem. Cobiçais e nada tendes. Veja o efeito, o resultado. Vocês cobiçam. É a mesma coisa você cavar e não achar nada. Vocês cobiçam e vocês ficam cobiçando, mas vocês não têm, porque não existe prazer satisfatório fora de Deus. A cobiça não traz, você atender às cobiças do coração não traz satisfação. O próprio fato da pessoa cobiçar e não ter já era motivo para ensinar. Falou, então vou parar, não é por aqui o caminho, né? Mas mesmo assim, o nosso coração é insistente no pecado. Não há felicidade verdadeira, meus irmãos, quando nós estamos querendo buscar felicidade fora de Deus. Não existe felicidade verdadeira, embora o mundo diga que sim. Não existe felicidade verdadeira num coração cobiçoso com as coisas desse mundo, seja qual motivo for. Quando se usa das paixões carnais, violência, para satisfazer a si mesmo, sempre o resultado vai ser frustração. Sempre vai ser vazio. Sempre vai ser nada. E aqui eu recorro também a esse pensamento de Matteo Henrique, que ele diz, desejos imoderados, ou são totalmente frustrados,
ou não são satisfeitos e saciados quando se obtém as coisas desejadas. Muitas vezes você cobiça, você não vai ter, ou se você às vezes tiver, você vai ver que aquilo não resolveu em nada, não satisfez. O pecado nunca entrega o que promete. Você quer cair num golpe? É cair no golpe do pecado. Tem pessoas que falam, comprei um negócio na internet e eu vi. Comprei um iPhone, veio na caixinha, abriu e tinha uma pedra. É isso que o pecado faz. Ele vende uma embalagem, compra isso aqui que você vai ser feliz. A hora que você abre, é um vazio, uma decepção, uma frustração. Significam, quando o Tiago diz que vocês não podeis alcançar, significa que eles não podem, vocês não vão obter a felicidade nesse caminho. Os desejos mundanos e carnais são a perturbação que não vai perder o contentamento, ainda que você alcance. E muitas vezes as pessoas cobiçam e conseguem alguma coisa. Aí vem a frustração, a insatisfação, porque nada preenche o nosso coração. As coisas desse mundo não preenchem. Tiago diz, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerras, mas nada tendes porque não pedis. Provavelmente não tinha chegado nesse clima de matar fisicamente. Mas Tiago está falando o seguinte, no caso deles, vocês estão tão cobiçosos que vocês estão dispostos a matar se for preciso para conseguir o que vocês querem. Vocês não estão medindo esforços para buscar aquilo que o coração de vocês está cobiçando. E vocês estão quebrando todo tipo de princípio para tentar conseguir isso e vocês não vão obter. Vocês lutam por causa disso. Vocês fazem guerra por causa disso. O que se consegue com violência, raiva, inveja, lutas, guerras, contendas, disputas? Nada. Eles não conseguiam nada e nós também não conseguimos nada com isso diante de Deus. A inveja, as guerras, o coração dividido que vive rebelde contra Deus, que procura fazer a vontade própria, meus irmãos, sufoca o espírito de oração. Olha o que Tiago fala. Vocês matam, inveja, nada pode obter, vive a lutar e a fazer guerras, nada tem, porque vocês não pedem. Vocês esqueceram que há um Deus. Vocês nem pedem para Deus pelo motivo certo. Vocês estão querendo fazer as coisas do jeito de vocês. Vocês estão querendo procurar satisfação do jeito de vocês. E aqui é ensinamento, quanto mais a cobiça no meu e no seu coração, quanto mais há sentimento de inveja, de amargura, de divisão, de guerra, menos oração nós vamos fazer. Nós vamos tentar fazer as coisas do nosso jeito. Nós não vamos pedir para Deus. Esse é o primeiro resultado. Depois ele vai falar que nós pedimos errado. Mas a primeira coisa é falar, vocês não pedem. Vocês estão tão obcecados em vocês mesmos que vocês estão vivendo como se nem existisse Deus. Vocês não pedem que Deus os satisfaça realmente. Vocês não pedem que Deus os transforme. Vocês não estão pedindo isso. Vocês querem cumprir a vontade de vocês. A cobiça, a inveja, o espírito faccioso e outras disposições mentais reprováveis certamente estavam apagando o espírito de oração deles. Nicodemos, comentando esse texto, diz isso. Mas, além disso, obviamente, estava o fato de que, mesmo quando pediam naquilo que estava de acordo, não pediam de aquilo que estava com a vontade de Deus, mas com a vontade deles. Um coração torto nunca ora reto. Um coração cobiçoso nunca faz uma oração verdadeira. Primeiro que ele não quer fazer. Porque você quer fazer, você quer viver do seu jeito. Você quer, Senhor, eu estou nesse caminho e ninguém me tira daqui. Eu vou lutar por isso. Seja por um relacionamento, seja por uma vontade sua, seja por qualquer coisa for, nós ficamos obstinados em querer aquilo e não queremos saber se é da vontade de Deus. A gente não consulta Deus. Aí no verso 3 ele diz, tudo bem, mas pode ser que vocês peçam, só que vocês não recebem. É ficar no vácuo, né? Você fala alguma coisa e não vem resposta, não recebe nada. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal? Pedir mal, meus irmãos, não é pedir uma oração com português simples. Eu acho que eu não pedi tão fervoroso, eu não chorei, eu não pedi de joelho. Não é isso que é pedir mal. Pedir mal, ele explica o que é. É para vocês gastarem nos prazeres pecaminosos de vocês. Vocês estão querendo usar Deus para satisfazer os desejos de vocês. Deus não vai atender vocês. Pensa um filho pedir coisa para vocês que você sabe que aquilo vai destruir a vida dele. Aí o filho fala, mas
Meu pai não me ama, ele não me dá. Ele não deixa eu fazer isso. É o contrário. Porque o pai sabe que o filho vai pedir aquilo por um prazer pecaminoso dele. E aqui Tiago está falando, vocês pedem, só que vocês não recebem. Meus irmãos, a oração não é uma máquina que faz Deus funcionar. Tem muita gente que fala, você pede que o pai atende. Aqui, ó. Tem gente que acha que é só orar que acontece. É só orar que Deus faz. A oração não é uma ficha que você faz Deus funcionar do seu jeito. Não adianta você. Deus ensinou como que nós devemos orar. Ele colocou princípios da oração. Veja a oração do Pai Nosso. Não adianta você falar, eu vou orar todo dia agora, porque daí eu vou vencer Deus na canseira. Ou então Deus vai ficar impressionado. Deus sabe a motivação do nosso coração, meus irmãos. Deus sabe por que nós estamos pedindo aquilo. Por que você está pedindo um novo emprego? Por que você está pedindo um salário? Por que você está pedindo saúde? Deus sabe. É para quê? É para curtir a vida? É para se afastar de mim? É porque você quer desenvolver? É porque você quer estar na vitrine? Você está pedindo alguma coisa que ela pode até ser lícita, mas com a motivação errada. Ou até uma coisa ilícita, pior ainda. Então não basta pedir. Deus não é uma máquina, uma ficha. A oração não é uma ficha. A cobiça e a inveja pode roubar-nos da oração. Por outro lado, pode nos levar a orar de forma totalmente errada, meus irmãos. Repare nas suas orações. Reparemos nas nossas orações. Por que eu peço isso para Deus? Por que nós estamos pedindo isso para Deus? É para esbanjar nos nossos prazeres pecaminosos? É para querer viver com bastante abundância? Ah, Senhor, me dá um novo emprego, me dá um salário, isso, para quê? Para eu poder curtir a vida, para eu poder viajar bastante, para eu poder aproveitar, para comprar isso, para comprar aquilo, para eu ter um sossego. Para que você pede as coisas que você pede? É para esbanjar nos vossos próprios prazeres, que nem ele diz aqui? Nesses prazeres pecaminosos que há no coração? Nós lemos, meus irmãos, uma oração de Agur em Provérbios 30, que ele diz assim, Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Não me dê a riqueza para que eu não venha esquecer do Senhor, e também não me dê a pobreza para que, vindo a faltar coisa, eu seja tentado a roubar. Me dê o pão de cada dia. Amém. Provérbios 30, verso ali 4, 5, se não me engano. E a gente fica pedindo coisas, e nós devemos, Senhor, eu quero fazer um pedido que esteja dentro da tua vontade, porque muitas pessoas entendem que você ora, aí no final da oração você fala, em nome de Jesus, agora funciona. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu falo assim, Jesus está aprovando o que eu estou pedindo, eu estou pedindo em nome dele. Será que nós estamos usando o nome de Jesus para pedir alguma coisa para gastar nos nossos próprios prazeres? Eu estou usando... Pensa você chegar diante de alguma pessoa importante aí do mundo e você falar, eu estou vindo aqui falar em nome do fulano de tal. Aí você fala uma coisa que jamais ele autorizaria você falar no nome dele. Você só está usando o nome dele para você conseguir alguma coisa. Fala, não, eu conheço ele jamais faria isso comigo. Agora você pensa orar em nome de Jesus para uma coisa que você sabe que Jesus reprova na palavra dele. Assim, meus irmãos, se nós buscarmos as coisas deste mundo, é justo que Deus negue para nós. É justo ou não é? Que Deus não nos dê aquilo que vai nos destruir, que vai nos afastar dele. Deus sabe. Ao passo que se nós buscarmos alguma coisa para que com isso servir a Deus, crescer em santidade, em humildade, nós podemos esperar que Deus vai nos atender, porque Ele sabe que nós estamos querendo algo que vai nos aproximar dele, que vai nos transformar um pouco mais para Ele. Mas quantas orações nós temos essa motivação? Nós só pedimos. Calvino chega a dizer que esses irmãos estavam pedindo e eles foram negados porque eles achavam que Deus tinha o dever de ministrar as paixões do coração deles. Vamos pedir. Deus é bom, Deus é Pai. Sim, Deus é bom, Deus é Pai, por isso que Ele nega. Então, meus irmãos, não basta orar. A oração não é algo mecânico. Deus sonda os nossos corações e quer nos levar a ensinar a orar dentro da vontade dele. Eles estavam pedindo como o filho pródigo. O que o filho pródigo pediu? Falou, pai, me dá a minha herança aqui que eu quero esbanjar nos meus prazeres aí no mundo. Muitas vezes nós estamos pedindo assim para Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, porque eu quero curtir um pouco esse mundo aí, eu quero melhorar nisso, melhorar naquilo, eu quero crescer, quero dar... Meus irmãos, Deus sabe todas as coisas. E às vezes a gente vê se os nossos filhos, quando são pequenos, pedindo coisa, fala, nossa, coitado, se eu desse isso que ele está pedindo,
quanto mais Deus sabe tudo a nosso respeito. Como que você tem orado? O que você tem pedido e qual a motivação que você tem pedido? Coloque isso diante do Senhor. Por que eu quero isso? Verso 4. Aí ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está falando assim, parece que vocês ainda não entenderam. Parece que vocês ainda estão achando que dá para pedir coisas contrárias a Deus, que dá para tentar usar Deus para conseguir satisfazer os desejos da vossa carne. Parece que vocês estão tentando aí. Aí está falando infiéis, a palavra aqui é adúlteros. Vocês que se comprometeram diante de Deus, vocês que se declararam servir a Deus, agora estão querendo usar as coisas de Deus para agir contra Ele? Vocês estão querendo pedir coisas que é totalmente contrária ao caráter de Deus, quebrando aquele voto que vocês declararam servir a Deus, que Deus é o meu Senhor e que eu só quero viver para Ele. Agora vocês estão querendo amar as coisas do mundo e usando Deus para Deus dar essas coisas que vão afastar de vocês. Parece que vocês não estão compreendendo. Parece que vocês ainda não entenderam. O Tiago está falando que o que vocês estão querendo fazer é tentar conciliar coisas que são irreconciliáveis. Que o mundo e as coisas do mundo e Deus não tem nada a ver. Que vocês têm que viver no mundo, mas não amar o mundo. Ser do mundo sem ser mundano. Ser sal e luz deste mundo, mas não com o coração enraizado aqui. Não com a esperança aqui, não com os prazeres aqui. Não com a mente aqui, não agindo como se fosse alguém daqui, como se não fosse um peregrino e forasteiro. Vocês não entenderam que ser amigo do mundo, colocar o coração nas coisas do mundo, é se tornar inimigo de Deus? Primeira carta de João 2,15 a 17, João fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, permanece. Meus irmãos, Tiago estava falando para aqueles cristãos, mas ele está falando para nós. Você e eu, nós estamos tentando conciliar ser amigo do mundo e amigo de Deus, querer viver como esse mundo descreve para nós, os valores, a esperança, os prazeres daqui. A nossa mente está toda fixada aqui, neste mundo presente, aqui e agora. Nós estamos tentando conciliar essas coisas. Se nós estamos, meus irmãos, nós somos miseráveis diante de Deus. Porque nós não estamos nem curtindo o mundo e nem curtindo a vida cristã. Nós estamos num negócio aqui que não existe. Tentando conciliar uma coisa que não dá. Mateus Henry diz assim, um homem pode ter uma boa porção das coisas desse mundo. Ele pode ter bens. E mesmo assim manter o seu amor por Deus. Nós vemos homens de Deus ao longo da história, até na Bíblia, que tinham propriedades, que tinham coisas, e isso não é amar o mundo. Então não posso ter nada, então agora eu vou viver isolado. Muitas pessoas tentaram viver aí, o grupo Amish tentaram viver, vou viver isolado, não vou ter energia elétrica, não vou ter nada. Viram que o problema está dentro. Deus orou, se não os pés, que os tire do mundo, mas que livre do mundanismo, né? Que livre do mal. E Mateus diz assim, homens podem ter isso, mas mesmo assim pode manter o amor por Deus. Mas o homem que volta o seu coração para o mundo, que coloca a sua felicidade nele, e então se conforma a ele, e faz qualquer coisa para não perder a sua amizade, este é o inimigo de Deus. É traição implícita e rebelião contra Deus colocar o mundo no trono do nosso coração. É você acordar e pensar nas coisas desse mundo, você está almoçando pensando nas coisas desse mundo, você está o dia inteiro afetado pelas coisas desse mundo, você dorme ansioso e preocupado com as coisas desse mundo, e no outro dia a mesma coisa, vai falar, deixa domingo eu penso nas coisas de Deus. Domingo eu resolvo isso aí. E você, onde está o teu e o meu coração? O que mais ocupa a tua mente, teu coração? O que mais te traz alegria? O que mais te traz preocupação? O que mais te traz esperança? O que mais você investe tempo? Aí você vai ver, e eu vou ver se nós somos mundanos ou não. O mundo aqui representa esses valores, meus irmãos, contrários a Deus, esse mundo que está caído em pecado. Gálatas 1,4, Paulo diz assim, um dos motivos da salvação de Deus foi nos desarraigar deste mundo perverso.
E nós estamos querendo alegria nesse mundo perverso. Sendo que uma das razões da morte de Cristo foi nos tirando as raízes daqui. Vivamos aqui, sejamos diligentes, testemunhas do Senhor aqui, mas totalmente diferentes. Um cristão que tenta conciliar Deus e o mundo não é diferente, ele é esquisito. Você não identifica o que é. Fala, eu vejo, a pessoa olha e fala, eu vejo aquele ali, é um mundano mesmo, o cara está aqui. Aquele outro ali é um cristão mesmo, eu sei o que é, você é esquisito, porque você tenta pegar um pouco de cada e não dá certo. Então o mundo aqui, meus irmãos, não é um mundo físico, não tem que odiar a criação de Deus, não é isso que ele está falando. Não é odiar a criação de Deus, eu não gosto de curtir o mundo, não gosto de viajar, não gosto de ver nada, maltrato tudo que da natureza, não é isso. É esse sistema de valores caído em pecado, corrompido pelo pecado, valores, esperança, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não é possível unir as duas coisas. E Charles Spurgeon diz assim, eu creio que uma das razões pelas quais a Igreja de Deus atualmente, e ele disse isso há muitos e muitos anos, tenha pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem muita influência sobre a Igreja. Esse é um problema antigo, meus irmãos. Há muito mundanismo nos cristãos, e a Igreja está sendo muito mais influenciada pelos valores do mundo do que o mundo influenciado pelos valores de Cristo através da Igreja. E aí ele diz assim, aponte em qualquer momento próspero na história da Igreja, Spurgeon falando, eu encontrarei uma pequena nota marginal que diz, nesta era, o homem podia facilmente distinguir os limites entre a Igreja e o mundo. Jamais houve bons tempos quando a Igreja e o mundo se uniram em casamento. Quanto mais a Igreja se diferencia do mundo em seus atos e princípios, mais verdadeiro é o seu testemunho cristão e mais potente é o seu testemunho contra o pecado. Tem um livro da editora, acho que Mundo Cristão, o primeiro nome do cara é Tullian. O sobrenome não dá para falar, que é só consoante. O nome do livro é Fora de Moda. A capa dele é um monte de peixinho indo para cá e um só indo ao contrário. É um livro muito bom, principalmente para jovem, para adolescente. E ele fala, você vai fazer diferença no mundo se você for diferente. É o que a Bíblia diz. Você não faz diferença sendo igual. Então, se você fala que você é cristão, mas na hora, você age igual, pensa igual, negocia igual, homem, você não está fazendo diferença. Então, nós fazemos diferença quando nós somos diferentes, quando nós somos apegados a Cristo. E Joel Bick, meus irmãos, ele diz assim, sabe qual que é o objetivo? Porque isso aqui me ajudou a ver. Porque a gente fala, eu não sou mundano. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia ali, de vez em quando eu entrego um panfleto, eu faço uma oração. Aí Joel Bick traz uma definição que nos ajuda a saber se nós somos mundanos ou não. Ele diz assim, o objetivo das pessoas mundanas é ir adiante e não para cima, com relação a não se preocupar com Deus. É viver horizontalmente e não verticalmente. Buscam prosperidade exterior e não santidade. Estão cheias de desejos egoístas em vez de súplicas sinceras. Se não negam a Deus, elas o ignoram e dele se esquecem. Ou então, usam o Senhor somente para os seus propósitos egocêntricos. O mundanismo é a natureza humana sem Deus. Meus irmãos, isso aqui dá para nós, diante do Senhor, falar, Senhor, será que eu sou mundano? Será que eu vivo mais para ir adiante? Eu quero crescer do que crescer em santidade? Será que eu estou preocupado mais com a minha vida horizontal, a esperança nesse mundo, do que com as coisas de Deus? Será que eu estou procurando mais prosperidade exterior do que uma vida de santidade? Mundanismo é se afastar de Deus, é um modo de pensar centrado no homem. Quais são os seus objetivos de vida, meus irmãos? O que domina mais a sua e a minha mente? Você troca santidade por felicidade, recompensa imediata pela recompensa eterna? Prazeres imediatos do pecado, porque nós vemos que o pecado traz um prazer. É pecaminoso, é mortal, mas traz. Ninguém peca por obrigação, nós pecamos porque nós queremos. Mas Moisés, lá em Hebreus 11, 24 a 26, ele diz assim, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Essa é uma visão eterna. Essa era uma pessoa que estava vivendo verticalmente. Ele preferiu andar com o povo de Deus, ele estava vivendo nas regalias do palácio de Faraó,
Eu falei, eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios, passageiros que o pecado oferece. E esse não era mundano, meus irmãos, pela graça de Deus. Agora, o mundanismo, meus irmãos, ele começa, sabe aonde? No coração. Nós achamos que mundanismo começa no exterior. Ele aparece no exterior. Ele começa no coração. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, amor, coração. Você começa amando. Você começa desejando, você começa... Lembra do Salmo 1? Você começa andando, sentando, acompanhando, daqui a pouco você está amando. Por isso que, lá em Mateus 23, quando Jesus resume os mandamentos, ele fala assim, ó, eu vou resumir toda a lei de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e o próximo a ti mesmo. Amor, amor. E o que o mundo quer fazer? Ganhar o nosso amor, o nosso afeto. A briga está nos afetos, meu amor. Se Deus não nos der, se nós... John Piper diz assim, você só combate o fogo da tentação com o fogo pela paixão de Cristo. Se você não colocar o seu coração diante do Senhor todo dia, você não vai ter vitória sobre o pecado. Não adianta borrifar água no incêndio. Não adianta querer vencer a tentação que arde no nosso coração, lendo a Bíblia uma vez por semana. Nós temos que clamar por misericórdia para que o nosso coração queime por amor a Deus, pela palavra de Deus. Mundanismo começa no coração, ele aparece no exterior, claro, ele aparece na vestimenta, ele aparece no meu jeito de falar, no meu jeito de criar filhos, no meu jeito de casar, aparece em tudo. Mas ele começou lá dentro. Comecei amando, comecei rejeitando Deus, comecei amando as coisas desse mundo, aceitando aquilo. E aquilo foi dentro de mim como uma semente, foi crescendo, aí não tem como evitar. Mas por isso que nós temos que cuidar do nosso coração diante do Senhor. Porque Calvino já disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Agora, repare nisso, meus irmãos. O que o texto diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser. Vontade. Não é aquele que foi obrigado. Ninguém vai te obrigar a amar o mundo. Por isso que nós não somos vítimas, meus irmãos. Aquele que quiser, ou seja, a sua vontade está nas coisas desse mundo, você está querendo amar o mundo? Você quer isso aqui? Então você não quer Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo. Isso é muito sério, meus irmãos, fala da vontade. Por isso que um dos efeitos da graça é mudar a nossa vontade. Deus muda a nossa vontade, Ele coloca em nós agora um desejo por Ele. E o mundo também quer ganhar o nosso coração, o nosso desejo por ele, mundo. Por isso que Tiago fala, aquele que quiser ser amigo do mundo, é uma coisa que nós olhamos e falamos, eu quero. Faz sentido para mim. Eu acho que vai ser melhor para mim isso aqui. Eu quero isso aqui, eu quero. Lembra de Josué 24:15? Quando todos estavam servindo aos deuses, Josué falou assim, eu não sei se vocês querem continuar servindo a esses deuses falsos aí, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vontade. Eu e minha casa, ainda que ninguém mais queira servir a Deus, ainda que ninguém mais venha atrás de nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Veja os efeitos da graça. Tito 2:11-14. Eu só vou ler esse primeiro verso. Tito 2:11-14 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a volta de Cristo. Um dos efeitos da graça de Deus é para que nós rejeitemos, neguemos as paixões mundanas. Fazemos guerra contra elas, contra o amor ao mundo, para que possamos viver no mundo de forma sensata, justa e piedosamente. Não é o plano de Deus retirar a igreja daqui e falar, vamos viver isolado. Mas é tirar o nosso coração das coisas desse mundo. Então, dando continuidade, nós poderia ter falado outra coisa, usando o exemplo de Demas, que Paulo fala em 2 Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Amado, lembra? Demas, tendo amado o presente século. Demas, meus irmãos, era companheiro de viagem de Paulo. Você pensa? Você vendo Paulo fundando igrejas, tudo que Paulo passou, Demas estava ali. Participou da divulgação do Evangelho e do fortalecimento da nova igreja por todo o Império Romano. Porém, seu amor ao mundo foi o afastando de Deus e também do ambiente da comunhão e cooperação com Paulo. Em 2 Timóteo 4:10 fala que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou.
Por que Demas abandonou Paulo? Porque ele amou o presente século. Você abandona a igreja, você abandona a comunhão dos irmãos, primeiro porque você está amando o mundo. Depois você vai se afastar mesmo. Por isso que quando alguém se afasta da igreja, meus irmãos, não é tão bíblico, não falou, volta para a igreja, vem para a igreja, tem domingo, tem culto domingo. Nós temos que chegar no coração. Falei, meu irmão, se você não está indo, há um problema no seu coração. Você está amando as coisas desse mundo, por isso que está te afastando da comunhão com Deus, da comunhão da igreja. Porque dos compromissos da empresa, a gente não precisa falar para o cara continuar, porque vai. Amor, meus irmãos, é muito sério isso. Verso 5 diz assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Meus irmãos, o versículo mais difícil de Tiago está aqui. Aí você fala assim, por que você não pergunta para Nicodemos? Perguntei. Ele concorda. Perguntei sim, eu ouvi o que ele falou, né? Se você perguntar todos os teólogos que a gente ajuda, meus irmãos, nenhum é unânime nisso aqui. Nós podemos entender que está falando que é o Espírito de Deus, se Paulo está citando, porque Tiago aqui cita aqui, como afirma a Escritura, ninguém sabe dizer qual exatamente texto, na essência ele está citando. Tem uns textos de Êxodo que fala que Deus é zeloso pelo seu povo, pode dar a impressão de que Deus está falando assim, que o Espírito de Deus tem ciúme de nós e por isso que nós não devemos amar o mundo, mas no contexto da carta, no contexto de todo o ensino, meus irmãos, o que é mais coerente para nós interpretarmos é que o Espírito que Deus soprou em nós é um Espírito que tem fortes paixões pelas coisas do mundo, depois que entrou o pecado. Porque senão não faz muito sentido o verso seguinte, o verso 6. Então, é nesse sentido que nós caminhamos, que nós temos um Espírito que depois da queda, ele clama por paixões carnais. Ele clama por pecados, ele clama por satisfação própria, ele clama por viver independente de Deus. John MacArthur diz isso, Nicodemos diz isso, Simon Kistemaker diz isso, Douglas Moo, e por aí vai. Todo mundo anda por essa linha. Mas todos eles falam, é difícil compreender exatamente, porque ninguém conseguiu identificar claramente qual texto Tiago está dizendo. Pegou por inferência. Mas, nesse sentido, Tiago está repreendendo os seus leitores por não levarem a sério o coração deles pecaminoso. Ou seja, vocês estão brincando com um coração que tem paixões pelo pecado e vocês estão brincando com isso. Vocês estão achando que vocês têm controle sobre o coração de vocês. Não, eu sei a hora de parar. Meus irmãos, tenta, a figura ela é bem pobre, mas tenta você subir num escorregador, desses insanos que tem nome aí, que o cara solta você lá de cima, você só para lá embaixo. Fala, me solta aqui, que se eu quiser eu paro no meio do escorregador. Você não para. Assim é o pecado. A pessoa começa brincando, ele acha que consegue parar. Não, eu paro, a hora que eu quiser eu paro. Esse é o maior engano do pecado, é nos manter enganados a respeito da malignidade do pecado. Então, é nesse sentido que o Tiago está falando, parece que vocês não sabem que o coração de vocês é um coração tão pecaminoso, que vocês estão querendo conciliar mundo e Deus, que vocês estão querendo dar vazão à cobiça de vocês. Então, esses prazeres que militam na vossa carne vêm desse coração, desse espírito no coração de vocês pós-queda, que vocês têm essas cobiças, essas guerras. Não brinquem com isso. Não sejam orgulhosos de querer satisfação fora de Deus. Não sejam soberbos no sentido de vocês querendo guiar a própria vida e buscar felicidade fora de Deus. Porque no verso 6 ele diz, antes, ou seja, em oposição a isso, Deus dá maior graça. Aqui vem a esperança para nós, meus irmãos. Até agora tem um retrato triste do nosso coração. Cobiça, guerra, desejos. E agora a palavra de Deus nos dá essa esperança. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse, pelo que diz, ele está citando Provérbios 3:34. Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A esperança de nós, meus irmãos, é o quê? A graça. A graça de Deus. Não há esperança para nós vencermos isso se não for a graça de Deus, meus irmãos. Não tente resolver isso no peito e na raça, na religiosidade, na força de vontade. Recorra humildemente a Deus. Essa graça é maior que os nossos pecados, é maior que a nossa rebeldia, é maior que as nossas guerras interiores.
Deus não abandona os seus filhos. Ele dá graça para nós vencermos essas lutas. Deus não fala assim, se vira com essas lutas. Se vira. Ele dá graça. E se Ele dá, é dádiva. E se é dádiva, ninguém merece. Por isso que é graça. Ele dá graça suficiente para restaurar e transformar um coração que está vivendo na guerra. Seu coração vive em guerra, vive em contenda, vive em rebeldia, vive em ódio, inveja, em cobiça. O único remédio é a graça de Deus. Ele concede graça, porque Ele é gracioso. Ele é benigno. Nós não merecemos essa graça. Mas Ele concede essa graça. Ele dá maior graça, meus irmãos. A graça que salva é a mesma que transforma. Eu li o texto de Tito 2, 11 a 14. O único raio de esperança nas trevas espirituais do homem, diz John MacArthur, é a soberana graça de Deus. A única que pode resgatar o homem da sua propensão a cobiçar as coisas más. É a graça de Deus. Para onde você e eu temos recorrido em oração? Aonde, meus irmãos? O nosso coração orgulhoso, ele quer dar um jeito de conseguir sem pedir misericórdia para Deus. Mas que Deus nos leve a falar, Senhor, eu não consigo, eu não venço, eu sou um pecador miserável, o meu coração é inclinado para o mal, mesmo que o Senhor me regenerou, eu ainda tenho muitas lutas, eu sou fraco, eu preciso da sua graça. E Deus não o abandona, porque a base da confiança do cristão é a graça, não é o mérito, porque nós não temos. Não é a força de vontade, não é a religiosidade, é a graça, meus irmãos. Agora, ele diz aqui, ele dá graça, mas ele resiste aos soberbos. Deus também resiste àquele coração orgulhoso, sabe por quê? Um coração orgulhoso é o retrato de Satanás, meus irmãos. Um coração voltado para o orgulho próprio é a figura dos filhos de Satanás. É rejeitar a Deus. Eu consigo, eu me basto. Quando eu erro, eu não me arrependo, eu tento me consertar de outra forma. Deus resiste, Deus se opõe aos orgulhosos. Provérbios 6, de 16 a 19, começa a falar assim, Deus rejeita os olhos altivos. Salmo 131, que era um dos que meu pai mais gostava de meditar, ele fala sobre isso. Senhor, não é altivo o meu coração, não é soberbo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas demais para mim. Antes eu fiz calar e sossegar a minha alma. Deus não trabalha com corações orgulhosos. Deus corrige corações orgulhosos. Deus trata, Deus quebranta corações orgulhosos. Deus se opõe a isso. Não pensa que se nós mantivermos essa soberba, Deus vai fazer vista grossa. Não vai, meus irmãos. Foi isso que ele fez com Faraó, que se recusou a humilhar diante dele. Êxodo 10. Foi isso que ele fez com o arrogante fariseu quando foi orar. Ele, o publicano, lembra em Lucas 18? Obrigado porque eu não sou como isso. Obrigado porque eu sou isso. O que Deus fez? É o outro que voltou perdoado, justificado. Aquele Deus rejeitou. Todo mundo que se gaba de si mesmo é rejeitado por Deus. Porque Deus tem que primeiro quebrantar. Porque Isaías 57:15 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Leia as bem-aventuranças, Mateus 5. Bem-aventurados humildes. Como que começa? Bem-aventurados humildes de espírito. E humildade, meus irmãos, não é obra nossa, é fruto do Espírito. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito pela palavra, mais nós vamos sendo transformados à semelhança de Jesus, que ele é manso e humilde de coração. Não tenta ser humilde. Humildade não é cara de coitado, não é uma fala mansa. Humildade é tudo do coração. Tem gente que vem e você fala, nossa, aquele irmãozinho é humilde. Vai exortar ele para você ver. Contraria, buzina atrás dele. Pega a vaga do carro no trânsito, você vai ver se ele é humilde. Vai tentar mostrar o erro dele para ver se ele é humilde. Então, aquele arzinho de humildade é religião. Arzinho de coitado, fala mansa, com a Bíblia debaixo do sobaco. Não é isso, meus irmãos. É um coração. É um coração que olha para Deus e fala, Senhor, eu não valho nada. Senhor, quebranta o meu coração, Senhor. Eu sou muito orgulhoso, eu sou muito humilde. Todos os pormenores da minha vida eu quero prevalecer, eu quero ter razão, eu quero brigar. Senhor, quebranta o meu coração, faz do meu coração mais parecido com o Senhor. Porque Deus existe. Olha só Isaías 66:2.
Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Deus quer nos quebrantar, meus irmãos. Deus quer nos fazer humildes como Ele é. Não é uma técnica, ninguém precisa fazer técnica de humildade. É caminhar com o Senhor, é orar, pedir graça. Senhor, derrama da Tua graça no meu coração, que ainda é tão soberbo, que essa graça é suficiente. Aplicação final, meus irmãos. Você está cansado de lutar, guerras, circunstâncias? Você está transferindo seus problemas para alguém? Peça para que Deus mostre que as guerras começam nos prazeres do seu e do meu coração, que estão guerreando entre nós. Um coração ainda voltado muito para nós mesmos. Talvez você esteja sem esperança, mas o texto diz, antes Ele dá maior graça. Se você está sem esperança, leia o verso 6, Ele dá maior graça, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nenhum de nós é humilde por natureza, nós somos sempre os soberbos da história. Mas Deus nos transforma em humildes pelo poder da sua graça. Examine seu coração, que desejo tem governado a sua vida. Oremos buscando a vontade de Deus. Mais santidade e menos prosperidade. Mais santidade e menos coisas deste mundo. Humilhemos diante da mão de Deus, para que a graça dele nos transforme e nos quebrante cada dia mais.